Lúcia Sauer-Bron, para começar eu queria saber a origem do seu nome. Pois é, o meu nome tem uma história engraçada, né? O primeiro inventor da bicicleta, que era sem os pedais, você empurrava com os pés. Vô dela, bisavô, sei lá quem, inventou a bicicleta. E depois eu fui procurar e era verdade, né? Tem poucos Sauer-Brons no mundo, não tem muitos não. Quase todos estão no Brasil. Acabou, meu pai colocou o nome dela em homenagem a ela. Eu tinha medo de coisas sobrenaturais e de discos voadores. E aí acabou meu medo instantaneamente. Nunca mais eu tive medo na vida, de nada. Eu sempre gostei de escrever, criava histórias, eu era muito fantasiosa, eu criava muitas histórias. Eles não acreditavam que mulher pudesse trabalhar em jornal, né? Então eles me mandavam para as piores matérias. Então eu ia sempre fazer as matérias que a gente chamava buraco de rua. Aí vieram as favelas. E nas favelas, era assim, nos anos 70, foi o grande boom da indústria automobilística no país, né? A Ford, a Volkswagen, a General Motors. E aí esse pessoal precisava de muita mão de obra. Os migrantes vinham do norte do país, Nordeste, Minas, bastante gente de Minas, por pau de arara, né? Aquela época teve uma seca horrível, muito forte. E as pessoas saíam, largavam suas casas e vinham para cá. O homem vinha primeiro e depois vinham as mulheres e os filhos. E eles iam para barracos, lugares horríveis, que não era um barraco como a gente vê hoje, que é uma casa. Era um monte de papelão. Os proprietários vinham pedir a posse do terreno de volta. Então vinham soldados, muitas vezes a cavalo, e quebravam as coisas, desmanchavam os barracos. Quebravam tudo, colocavam tudo junto num pedaço num lixão ali. E aí vinham as crianças chorando, a mãe chorando, normalmente os maridos estavam trabalhando, eles ficavam sozinhos, e aquilo era uma dor profunda. Eu fiz ciências sociais e isso me doía demais, doía muito. Entre 70 e 80 houve uma mudança muito grande nos costumes e no modo de lidar com a política. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. As pessoas perceberam que elas podiam ter força se elas se unissem. E num determinado momento o Lula tinha sido preso e as mulheres, o que eles fizeram? Para que eles não sofressem o assédio da polícia, eles trouxeram as mães e os filhos. Então os metalúrgicos iam no meio, numa coluna no meio, e nas duas pontas iam as mães com seus bebês e com os filhos pela mão. Então os cavalos e a polícia que queria dissolver aquela passeata ficava em volta, tentando ameaçar as mães e as crianças, e as mães e filhos ali. Quando chegou perto do gabinete do prefeito Tito Costa, o carro do Montoro, estava o Montoro e o Orestes Quercia, que era então governador de São Paulo, e o Montoro era senador, e tiraram dois rapazes lá de dentro, dois sindicalistas. Bom, eu fui até a prefeitura, porque eu estava na prefeitura, estava vindo lá de cima. Quando eu vi que o Montoro voltou e entrou na prefeitura muito nervoso, seguido dos policiais, os militares estavam atrás dele e diziam para ele parar. E ele não parou, ele continuou andando e eu continuei junto com ele. E eles tentaram segurar, ele falou: não me toque, eu sou um senador da República. Mas o militar acabou segurando no paletó dele. E ele seguiu em frente, sem paletó. Eu fui lá, peguei o paletó da mão dele, falei com licença, pus o braço e subi até o 17º andar da prefeitura, onde era o gabinete do Tito Costa. Muda. Eu e o Montoro no elevador, os dois mudos, respirando fortemente. Chegamos ao gabinete, estava cheio de jornalistas e tinha mais dois sindicalistas dentro do banheiro, trancados lá, protegidos pelo Tito Costa. Foi uma experiência, dessa época, fascinante. Eu convivi muito com Severo Gomes, com Ulisses Guimarães, gente muito interessante, que lutaram pelas diretas já, e lutaram pela primeira eleição para governador, que foi em 82, eu acompanhei pela Rede Globo. Fizemos um ano todo de um trabalho muito bonito, acompanhando os candidatos e analisando a abertura do país, né? Porque tudo que a gente queria agora era votar livremente, escolher livremente, errando ou acertando pelo seu próprio punho.
Eu fui uma criança muito doente e isso causou alguns problemas físicos depois, orgânicos para mim, né? E eu tive muitas cirurgias posteriores, câncer de mama, útero, mas eu sempre sobrevivi. Eu devo ter uma resiliência que não deve ser muito normal. Minha principal superação foi da própria condição da mulher. Eu fui jornalista com 18 anos, numa época muito difícil, então eu tive que superar toda essa coisa do masculino, né? Obrigando a mulher a ser o que ela não precisava ser. Depois casei com um homem que desde os 16 eu já namorava, eu estou casada há 47 anos. Aos 25 anos eu tive minha própria empresa e aí foi difícil também, porque convencer cliente de que você aos 25 anos, com 1,58 m e 60 quilos, que você é capaz de dar conta de tudo, não foi fácil. Inclusive consegui, fiquei 30 anos com a minha empresa, foi uma empresa vitoriosa, uma editora de revistas de empresa. Foi muito difícil ser mulher, nos anos 70, 80, 90, 2000. Então a gente foi muito criticada. Hoje a gente entende que foi um processo, né? Que ajudou as mulheres a chegar onde elas estão hoje. E eu me sinto muito orgulhosa disso.